Boa tarde. Estamos retornando com mais um programa para apoiar as exportações brasileiras. Estivemos no dia 15 de setembro, quando tivemos a oportunidade de conversar com vocês sobre processos de exportação e apoio operacional e logístico, que naquela altura tivemos também o lançamento, através da Endeavor, com o apoio da FedEx, sobre um desafio para as empresas que empreendem no comércio exterior e também os seus produtos, que podem ser alvo de mercados internacionais. Bem, nesta data vamos trabalhar um pouco o planejamento, itens importantes que vocês receberão como orientação e que tem como resultado sempre a objetividade que vocês poderão ter para que a exportação possa ser um grande alvo de crescimento das empresas. Através disso, haverá o quê? O empreendedorismo. Muito bem, então vamos iniciar a nossa palestra de hoje e vamos comentar sobre o processo de planejamento. Vamos ver a nossa agenda, que já está agora sendo colocado no vídeo para vocês. Essa agenda terá como 13 conselhos úteis, que serão sempre alvo de consulta. Lembre-se de que o comércio exterior é muito dinâmico e, consequentemente, as exportações sempre merecem um caminho novo ou, de repente, um investimento novo. Esses 13 conselhos úteis serão sempre aqueles pontos básicos para que vocês possam consultar e rever os conceitos das vossas empresas. E também nesta agenda teremos o apoio da FedEx e de que forma ela poderá contribuir com os seus serviços. Paralelamente, também teremos a apresentação da Ludmila Figueiredo, da Endeavor, que comentará sobre a Semana do Empreendedorismo que está sendo realizado por todo o Brasil. Então vamos começar o nosso processo. Vamos ao primeiro item da nossa sequência. A organização da empresa para exportação. Isto é muito importante. Não adianta apenas pensar em produtos, pensar em abrir mercados, sem que haja inicialmente uma estrutura adequada que possa fazer com que a empresa tenha sucesso através de colaboradores. É muito aconselhável que se recrute formandos em comércio exterior, alunos que estejam cursando pós-graduação, MBA, profissionais que estão sendo formados no mercado. A organização da empresa é a base, não adianta pensar apenas no produto. Essa função que vai ser determinada pelo Departamento de Exportação, que terá uma ligação e uma coligação com os outros setores da empresa, terá que ter uma estrutura de conhecimento técnico e de conhecimento básico, para que o sucesso da empresa, não só pelo produto, também possa existir perante os clientes e, ao mesmo tempo, a segurança que ela estará demonstrando, porque pessoas competentes na sua área, que vai conduzir automaticamente todo o processo de exportação, desde vendas, a figura do trader, a parte logística da operação, a área financeira, a produção, os prazos, tudo aquilo que vai estar envolvendo um negócio internacional. Lembre-se que o exterior é mais exigente. Então, nós estamos vendo nesse quadro que a atualização da empresa é importante e sempre estar acompanhando a economia global e como são realizados os negócios internacionais. Isso é o básico e é o fundamental. Vamos ao segundo item que compõe a nossa pauta. Estudar os mercados. Ora, o mundo é composto de mais de 350 países e o nosso país, ele negocia com boa parte deles. É só observarmos o que o próprio governo coloca à disposição no site do mdic.gov.br. Nós temos pelo menos 220 países que compram os nossos produtos, desde produtos primários até produtos acabados. Então, há de se estudar os mercados. Vejo nesse slide que exatamente a função de se estudar os mercados é fazer uma avaliação para onde se deseja operar, analisar reais possibilidades e não apenas especulação, situações não remotas, né? Conhecer a concorrência não só interna, ou seja, os fabricantes daquele país, mas também outros países que para lá estarão exportando.
Estudar usos e costumes através da antropologia. Antropologia hoje é um tema dentro do marketing internacional. Nós temos que estudar os povos, as etnias, não é simplesmente achar que o nosso produto pode ser colocado em qualquer país. Existem situações específicas na Ásia, no Oriente Médio, na África, Norte América e mesmo na América Latina. Nós temos uma diversidade. Consequentemente, a empresa terá que estudar quais são os povos das suas etnias e não simplesmente achar que em Portugal só tenham portugueses, não tenham brasileiros. Estudar que na Itália existem também japoneses, chineses. A empresa terá que dimensionar o mercado estudando a antropologia. O marketing é o caminho para essa atividade. Muito bem, o terceiro item que nos leva a analisar são os métodos de vendas. Como é que uma empresa pode chegar no exterior ou ao exterior? Existem dois conceitos que são traduzidos aqui pelo nosso governo. Primeiro, as empresas que estão na base exportadora. São aquelas que produzem e elas mesmas exportam. Ou seja, tem os clientes no exterior e ela proporciona, através dos seus contatos, a exportação direta. Ela vai estar registrada no Sistema Integrado de Comércio Exterior, o SISCOMEX, terá todas as ações próprias e ela desenvolverá os negócios com o exterior. A maneira como ela poderá desenvolver, tanto poderá ser de forma direta com os clientes ou através de representantes. Temas que nós vamos abordar aqui mais adiante e que também comentamos na nossa última reunião do dia 15 de setembro. Mas vamos lá, vamos continuar com esse slide analisando um outro fator. As empresas que não têm as condições financeiras ou ainda a estrutura necessária, poderá se utilizar de uma trading company ou de uma empresa comercial exportadora. São dois tipos de empresas. As duas comercializam produtos que adquiriram no Brasil. Elas não produzem nada. Consequentemente, a empresa exportadora será a trading ou a empresa comercial. E o produtor, o fabricante, será o fornecedor desse produto. Isso é chamado pelo nosso sistema administrativo de venda interna equiparada à exportação. Essa venda interna propiciará também a isenção e a suspensão dos impostos que a empresa estaria, recolhendo se estivesse vendendo no mercado interno. Ela não recolherá os tributos. A empresa trading ou a empresa comercial dará toda assistência no sentido de que a empresa terá as isenções fiscais, como é a base nossa, que é a Lei Candir. Cada estado da nossa federação tem o seu regulamento do ICMS. Então, se a empresa estiver em Goiás, deverá consultar o seu regulamento do ICMS para saber de que forma ela poderá ter, não o crédito fiscal, mas sim a suspensão desse tributo até que a mercadoria seja exportada. Do ponto de vista federal, o IPI, PIS, COFINS também estarão contemplados nessa mesma sistemática de isenção e não apenas de suspensão. Isto significa que a empresa exportadora será a trading que levará todo esse conceito para a empresa produtora. Isso significa que a venda interna equiparada à exportação é como se fosse o próprio produtor colocando o produto no exterior. E quando ele faz diretamente, ele tem todos os incentivos fiscais a seu favor. Ou seja, não haverá recolhimento de tributos. Por outro lado, é importante que quando se negocia com uma empresa comercial ou com uma trading, que se entenda perfeitamente de que forma ela vai agir no exterior. Por quê? Questões de marcas. A marca poderá ser tanto da empresa produtora como da empresa trading ou da empresa comercial. Esse fator é muito importante, porque via de regra, as empresas comerciais ou as trading companies, elas têm já sua marca delineada no exterior. Isso pode favorecer. Por um lado, é positivo porque o volume de negócios poderá ser maior. Por outro lado, a empresa fabricante não terá a visibilidade de sua marca no exterior. Mas isso é um fator comercial, deve-se conversar e discutir antes de idealizar o negócio. Importante que se tenha consciência de que o método indireto de exportação é um método muito utilizado pela Itália e outros países da Europa. Por quê? As pequenas e médias empresas, que é o alvo exatamente do nosso trabalho, é fazer com que elas cresçam
nem que seja iniciando um processo através de uma trading. E depois, com esse ensinamento, a empresa terá as bases de como fazer um processo de abertura de mercados internacionais sozinha, ou seja, partir para o método direto. Obviamente, poderá se fazer das duas formas. Fazer processo direto para alguns países e o processo indireto através da trading ou da empresa comercial para outros mercados. É muito comum esse tipo de atividade. Nós recomendamos para que a empresa possa crescer. E mesmo aquelas pequenas e médias empresas que estão classificadas, que estão cadastradas e que fazem parte do Simples Nacional, também poderão utilizar da mesma forma esse processo através da trading ou da empresa comercial. Não são apenas as empresas do sistema normal. As empresas cadastradas no Simples Nacional também poderão fazer uso dessa mesma ferramenta sem que haja nenhum prejuízo de forma organizacional. Recomendamos e é assim que muitos países cresceram com a pequena e média empresa. Vamos ao ponto seguinte, a legislação internacional. Temos que lembrar que pela autonomia e pela carta régia de cada país, tem a sua própria característica. Então, o que nós temos que saber? Primeiro, estamos estudando o mercado, precisamos conhecer a legislação aduaneira do produto que queremos exportar. Quais são os tributos que existem, quais são as obrigações documentais que o exportador terá que cumprir para que o produto possa entrar naquele mercado sem que haja qualquer dificuldade. Verificar também algumas questões relacionadas aos rótulos, idiomas, a composição do produto, quando ele é um produto alimentício, deverá demonstrar qual o grau de açúcar que existe, por exemplo, ou qualquer outro componente químico no produto. Analisar a embalagem, se ela é necessária, que ela necessariamente tenha que ser certificada, o expurgo da madeira, a certificação da madeira, garantia do produto, enfim, a empresa exportadora deverá sempre conhecer o outro lado. De que forma? Consultando o seu representante, o próprio cliente poderá, o potencial cliente poderá informar, ou indo a caminho direto das câmaras de comércio, que estão aí exatamente no mercado para passar informações e contribuir para que as empresas possam estar seguras quando elas forem colocar estudos de mercados em determinados países. As câmaras de comércio hoje têm uma atuação muito forte e é um lado muito de apoio comercial e de abertura de mercados que as empresas precisam. Muito bem, vamos ao próximo item, questão da qualidade do produto. Bom, qualidade tem preço, nós sabemos disso. Acontece que nem todos os países têm o poder aquisitivo de adquirir produtos com uma qualidade menor. Se nós observarmos o que estamos fazendo nesses últimos 10 anos, o Brasil está exportando apenas 7,5% de alta tecnologia. É muito pouco para um país do nosso potencial. E a maior quantidade de produtos é de baixa qualidade. Isso significa que nós estamos crescendo, porque alguns anos atrás nós exportávamos apenas 3,5% de alta qualidade. Mas é importante atentar, como o próprio slide está mostrando, às disposições sobre o controle de qualidade, né? O que se oferece na negociação deve ser cumprido. Ou seja, o importador, o cliente, ele está sempre à espera daquilo que ele realmente se interessou. Então a empresa deve, não somente quando enviar uma amostra, também dar continuidade a esse mesmo tipo de qualidade na amostra, para que o cliente veja que há um princípio de fidelização. Este slide que nós estamos vendo agora, diz também que o mercado internacional é mais exigente do que o mercado interno. Entendam que nós temos a nossa cultura, e cada país tem uma cultura relevante ao produto que esteja comprando. Sempre o grau de exigência é maior. Lembre-se de que a confiança é parte do negócio. Nós não podemos apenas mostrar a imagem da empresa, nós temos que mostrar a imagem do produto. E mostrando a imagem do produto, a fidelização tem que acompanhar o negócio. Parte das negociações estão hoje com a fidelização daquilo que se propõe e aquilo que se recebe. Esse dado é muito importante. Qualidade hoje é um efeito, mesmo que o produto seja de baixa qualidade em função da necessidade daquele outro mercado. Se o mercado não é exigente, nós vamos procurar sempre da melhor maneira dar a qualidade ideal, mesmo num país não exigente. Conquistas são importantes.
Bem, o nosso próximo slide fala agora sobre os incentivos fiscais. Ora, formar preço de exportação já é um conceito que nós temos obrigatoriamente, aproveitando os incentivos fiscais que são colocados pelo governo brasileiro, pelos governos brasileiros, o estadual e o federal. Mas acontece que existem outras vantagens que podem ser utilizadas pelos exportadores para os países para onde ele vai mandar a sua mercadoria. Vejo que no slide nós mostramos 3 grandes acordos internacionais. O certificado do Sistema Geral de Preferências, que é para todos os países da Europa. Significa que não é apenas para os países que fazem parte da União Europeia. Todos os países da Europa fazem parte do Sistema Geral de Preferências. Quando nós enviamos um produto para um desses mercados, além de Estados Unidos, Japão e Canadá, ou seja, são 36 países da Europa, mais Estados Unidos, Japão e Canadá, que nos oferecem as vantagens de nós providenciarmos um certificado de origem, e esse certificado ele é outorgado pelo Banco do Brasil, nas agências que têm o comércio exterior, o GSEX, e o GSEX orientará a empresa sobre a emissão desse certificado. Esse certificado, ao ser enviado para o importador, ele não terá o recolhimento total ou recolherá apenas parcialmente o tributo auferido naquele país. E para muitos produtos, quando são 100% nacionais, são 100% brasileiros, não há tributação no exterior. O seu produto vai sair do Brasil sem tributação e entrará naquele país sem tributação ou com impostos com carga percentual menor. Existem casos, como na Europa, ao invés do cliente pagar 9%, paga 1% apenas. Isto vai com base no critério de origem do produto. Quanto mais nacional o produto, menor será a tributação no exterior. Explorem essa possibilidade. A vantagem é muito grande. Nós passamos a ser competitivos sem a carga tributária normal. Banco do Brasil, volto a dizer, é a fonte de consulta, é o único órgão que controla essa atividade. Nesse mesmo slide, nós estamos observando agora que a certificação para os países do Mercosul e para também os países que não são praticamente os 4 básicos, mas são afiliados, como é o caso do Chile, como é o caso da Bolívia, recém a Venezuela já se inscreveu, e nós temos também o Peru. Então a empresa deve procurar Fiesp, Federação de Comércio ou a federação do seu estado, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, aonde você estiver com a sua empresa, e obter informações sobre o seu produto no certificado de origem. Essa vantagem é competitiva. Por quê? Porque o efeito do certificado será a redução ou a isenção do tributo quando o seu produto chegar no exterior, seria a isenção total ou parcial em relação à tarifa aduaneira. Consultem federações de indústria, federação de comércio também. E o próximo item que está nesse mesmo slide é exatamente o certificado de origem da ALAD. A ALAD inclui, além dos países do Mercosul, inclui também o México e outros países, como a Colômbia, fazendo parte de um grande conjunto de países. São 12 países que fazem a Associação Latino-Americana de Integração, ALAD. E nesses mesmos locais, Federação das Indústrias, Federação de Comércio, você poderá encontrar informações adequadas sobre tarifas aduaneiras e isenção ou suspensão tarifária sobre o produto que você quer exportar. Importante, a consulta é a base do processo. E quando uma empresa vai negociar com um país da Europa, ou com Estados Unidos, com o Japão, Canadá ou qualquer país do Mercosul ou da ALAD, poderá informar ao cliente que o seu produto está enquadrado nesse sistema, ou seja, aquele que você irá utilizar. E o seu cliente já saberá, na formação de preço de importação, que ele não terá a tributação normal ou que será isento do tributo que ele pagaria quando a carga viesse ou a mercadoria viesse de um outro país. Muito importante isso para nós sermos mais competitivos no preço final do produto, ok? Então vamos ao slide número 7 agora. Eu deixo também em aberto a possibilidade de vocês fazerem perguntas. Aparecerá aí do lado
um link para vocês enviarem as suas perguntas, que no final da nossa apresentação iremos responder ao vivo e darmos a melhor condição possível de vocês poderem usufruir desse trabalho que nós estamos realizando com o apoio da Endeavor e com o apoio da FedEx. Então vamos ao preço de exportação. Esse slide demonstra em 5 itens a importância disso. Primeiro, procure conhecer os preços da concorrência, porque não é sempre que nós precisaremos reduzir o nosso custo, ou seja, o custo de venda, o custo de entrada naquele país. De repente nós estamos confortáveis, poderemos estar numa zona de conforto com o preço que já estamos propondo, seja em dólar, em euro, moeda forte que estaremos negociando com o exterior. Procure conhecer, isso ajudará muito ela a criar uma filosofia no preço de vendas. O segundo item é exatamente conhecer todos os incentivos fiscais que os nossos governos, estadual e federal, oferecem. Isso é importante. E o nosso sistema criou, a partir de maio, o drawback integrado, onde as compras nacionais de produtos, insumos, componentes que vão entrar no produto final também estarão contemplados com a isenção tributária ou a suspensão, menos o ICMS. O ICMS não está contemplado no drawback integrado, mas nós temos a carga tributária do IPI, do PIS e do COFINS. Estudem isso porque é importante não só a isenção tradicional, mas como também utilizar-se do drawback integrado. No site do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, há um link exatamente sobre o drawback integrado. Instruam-se, procurem essa ferramenta, ela é nova e ela vai fazer parte do seu preço de exportação com vantagens competitivas. O terceiro item do nosso número 7, negocie os incentivos financeiros com o seu banco. Adiantamento sobre o contrato de câmbio, fazer com que, com o pedido na mão, com o contrato de exportação que você tenha, já vá diretamente ao banco e negocie o adiantamento desses valores. Lembre-se que os juros são internacionais. Eles podem chegar ao máximo a 9% ao ano. Nós não temos esse dinheiro aqui dentro. São linhas de crédito baseadas no Banco Central para a rede bancária. Procure o seu banco, analise o cadastro, veja qual o limite de crédito em dólar ou em moeda forte que a sua empresa poderá ter e no recebimento de um pedido você já terá o adiantamento do contrato de câmbio, ou seja, você já recebe 30%, 50%, até 100% sobre o valor da sua exportação. E depois o banco orientará como será o desdobramento para o recebimento desse valor no exterior. Esse é um incentivo financeiro muito importante que sustenta muito a nossa exportação. A empresa não precisa trabalhar com o seu próprio dinheiro, trabalha com o dinheiro da exportação. O próximo item, exatamente, nós falando em banco, né? Apresente o seu cliente ao banco. De repente, um banco aqui do Brasil poderá abrir um financiamento para o seu cliente. Você receberá à vista, ou quase à vista, normalmente é 85% e 15% o cliente pagará direto, e ele receberá um incentivo de pagamentos a longo prazo. Existem casos, dependendo dos valores, equipamentos que são exportados, que pode chegar a 5 anos. Existem linhas de crédito. Converse com o seu cliente. Talvez você não possa dar um prazo mais dilatado que ele pretenda, mas você pode indicar o seu banco que entrará em contato com ele através, obviamente, do banqueiro com quem ele trabalha. E aí poderá existir uma boa negociação e o seu cliente pagará prazo e ele dará as garantias, avais bancários, cartas de crédito, enfim, aquilo que os bancos se acertarem e você ficará fora da responsabilidade da inadimplência. Fique fora disso, adiante o processo, apresente o seu cliente para o banco. Isso é saudável no mundo moderno, isso é saudável no momento de crise econômica. E o último item desse nosso slide é um critério que eu estou usando muito, fazer com que as empresas ofertem na modalidade CIF, se for marítimo, CIP no aéreo ou no rodoviário, saia do fobismo. O FOB ainda é a maior parte da nossa exportação. O que significa o fobismo para nós? É não conhecermos por quanto chegará o seu produto naquele mercado. E quando nós falamos CIF, nós podemos pensar também, além de pagar o frete, o seguro, seja marítimo, aéreo ou terrestre, também conhecermos quais os impostos que o nosso cliente paga. É importante o controle da operação logística. Fazer a venda CIF significa você estar colocando o produto
no mercado exportador, ou seja, no mercado importador, ou seja, no ponto de recebimento, naquele país, porto, aeroporto ou uma fronteira, e você estará controlando e negociando os custos da operação. Lembre-se que o frete é componente da maioria dos valores que são cobrados pelos governos através de tributação. Ele é incorporado. E você podendo negociar o valor aqui com a sua empresa de transportes, com o seu operador logístico, você estará controlando a operação. O Brasil ainda é um dos poucos países em desenvolvimento que está utilizando o FOB. Temos que sair desse conceito, temos que sair do fobismo, temos que pagar o frete, o seguro, e depois recebemos dos nossos clientes, controlando o valor da operação. Lembre-se, o frete que você pagar, o seguro que você contratar, você repassará para o cliente. E você estará controlando o valor final colocado no ponto de destino. Aproveitando, lembre-se que já está sendo divulgado o que a Câmara de Comércio Internacional criou a partir do mês de setembro e agora já divulgado. Teremos os novos Incoterms a partir de 2011. Acessem os sites, procure a Câmara de Comércio Internacional através da internet e veja que nós vamos ter 11 termos internacionais e não mais 13 a partir do mês de janeiro. Já está sendo divulgado, já podemos usar, mas oficialmente já se pode usar a partir do dia 1º de janeiro de 2011. Os novos Incoterms serão 11 e não apenas 13 como nós temos hoje. Algumas divergências já foram mostradas, mas já está tudo equalizado e você deve já entrar na negociação nova e já mostrar ao seu cliente que a partir do próximo ano a negociação dos Incoterms será realmente modificada, ok? Então fique atento e aplique os Incoterms 2011. O próximo slide, número 8, consultar o exterior. Ou seja, as consultas que vêm do exterior, elas precisam rapidamente serem respondidas. Nós temos que lembrar que quando alguém está interessado em nosso produto, nos manda uma comunicação e quer a resposta imediata. Responda nem para que seja, olha, eu estou analisando, eu estou preparando uma resposta, mas informe antecipadamente. Lembre-se que o fuso horário é um grande inimigo nosso. Enquanto nós estamos dormindo, o Extremo Oriente está trabalhando. E quando ele manda essa informação que nós chegamos no escritório ou na empresa, nós não podemos deixar para o dia seguinte, porque serão passados mais de 48 horas para ele receber a informação, normalmente 72. Cuidado com isso. Recebendo um e-mail ou um telex, porque ainda temos várias regiões do país que não tem como acessar a banda larga, o telex ainda é um meio de comunicação. Então responda dizendo, recebi, estou providenciando, informarei rapidamente. Dê uma satisfação ao seu cliente, porque se houver a demora, ele poderá procurar um outro fornecedor, se é que ele já não tem um fornecedor em pauta. Cuidado, responder é uma função do exportador. Ele nos procurou, nós temos que dar uma atenção a ele. Temos que ser pontuais, em tempo real. Existem empresas, para vocês terem ideia, que o departamento de exportação funciona das 10 da noite às 6 da manhã. Uma carga horária de 8 horas. Por quê? Porque está em contato direto com o Extremo Oriente e por muitas vezes ainda pegando o resultado do fim do dia de alguns países que ainda estão num fuso horário diferente. Importante a comunicação. Não podemos pensar apenas que o e-mail é uma maneira de pensar em fazer negócio. Ele pode ser o grande canal para que possamos desenvolver rapidamente negócios e não perdermos oportunidade. E o próximo slide, que é o de número 9, é a questão relacionada às amostras, né? Então nós temos aí o processo das amostras. Muito importante que aquilo que você estiver mandando tem que estar com a mesma qualidade quando você fizer o embarque. Amostras são o cartão de visita da empresa. As amostras fazem parte de um futuro negócio. Então, atentem para o detalhe. Veja o que diz o nosso slide. Muitos importadores exigem certificações de empresas reconhecidas internacionalmente. Então, de repente, eu não tenho na minha empresa, por exemplo, uma certificação, mas eu vou fazer com que alguém certifique. Procure uma empresa certificadora, se for o caso, para certificar apenas aquele lote, nem que seja das amostras, para que depois se dê continuidade. E o slide número 10 é o diálogo comercial. Utilize a convenção, utilize o processo.
Converse sobre esses temas que nós estamos aí mostrando numa linguagem comercial. Não deixe escapar assuntos que você, com o diálogo, poderia estar contornando. Esses itens chamam a atenção. O slide número 11 é a divulgação. Lembre-se de que a forma de propaganda e publicidade são importantes. Saiba dosar a propaganda e a publicidade, né? Cada país tem a sua particularidade. Lembre-se de usos e costumes e tradições antes de qualquer contratação para você fazer a sua divulgação. As etnias fazem parte desse processo. Saber quem está naquele país. O número 12 são os prazos. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos na negociação. O que você prometeu, cumpra. Não pense diferentemente. Prever dificuldades e alertar o comprador é obrigação do exportador. Não o deixe na mão. Lembre-se de que ele tem uma necessidade e você tem que ter uma possibilidade de atendimento. E por último, a questão dos riscos internacionais. Não corra risco financeiro. Consulte os bancos, empresas que têm o processo de analisar cadastros no exterior. É preferível perder um negócio do que perder um produto. Lembre-se que quando você exporta e dá prazo sem garantia, o Banco Central é o maior cobrador que você tem. Ou seja, o ingresso das divisas tem que acontecer. Consulte antes, não dê prazo sem que haja uma garantia. Ou consultando e sabendo que a empresa tem as condições que você julga boa, então você poderá fazê-lo. Então esses 13 itens são os 13 que nós enumeramos para contribuir, né, para o ajuste da sua exportação. E agora, como nós temos também o apoio da FedEx do ponto de vista operacional, vamos ver as contribuições que a FedEx tem para os exportadores. Nesse slide vocês estão observando que existem sistemas econômicos, serviços econômicos que a FedEx poderá propiciar. Se você não tem pressa de mandar o produto, a entrega poderá ser de 4 a 6 dias em 200 países, né? Em 200 países e territórios. E recebe mais de 80 países e territórios a entrega de 4 a 6 dias. Compensação você tem para a remessa de 68 dias também, né? Entregas até dias úteis, 6 no caso. Então aí nós estamos vendo que existem remessas acima de 68 quilos, a primeira remessa de 4 a 6 dias era até 68 quilos, então consequentemente já existe um número de países que vocês poderão utilizar e o custo dessa operação será realmente menor. Quando você tem pressa, é de uma forma. Quando você não tem, você poderá usar os serviços econômicos. O próximo slide mostra também, né, que a FedEx contribui para as exportações através de um programa chamado PIMEX. É um programa de apoio aos pequenos e médios exportadores que está em vários países da América Latina e, consequentemente, você poderá se inscrever acessando, como diz aí no próprio e-mail, no próprio slide lá embaixo, né, o último item, pimex.fedex.com, né? E aí você vai conhecer o que é esse programa, que dará descontos, dará consultoria online sobre exportação, alianças exclusivas com serviços de apoio, cursos e seminários especiais para exportadores. Tudo isso de uma forma gratuita. Você terá descontos nos fretes de acordo com a fidelização e de acordo com o programa que você estará utilizando. Consulte o site, como está mencionado aí, faça a sua inscrição gratuita e comece a usufruir do sistema. A FedEx é um apoio operacional, logístico, que poderá dar muitas contribuições para a sua exportação. Muito bem. Se houver rapidez, existe o serviço prioritário. Para as remessas até 68 quilos, de 1 a 3 dias. Acima de 68 quilos, de 1 a 3 dias, para mais de 130 países. Observe que nós mostramos 4 maneiras de você estudar a remessa que você terá para o exterior. Consulte a FedEx, consulte o site, se inscreva e veja das 4 operações qual aquela que você necessita. Custos diferenciados e também as propostas que nós temos de dar apoio na consultoria, cursos e tudo que você precisar, desde que leia atentamente o sistema PIMEX, ok? Então nós temos praticamente o nosso processo de orientação para os exportadores e como nós combinamos no início da nossa apresentação, aí vocês estão vendo o site da FedEx e o PIMEX também para vocês fazerem as suas inscrições. Muito bem, vamos dar continuidade então ao nosso programa de hoje.
onde nós teremos agora a Ludmila Figueiredo, que esteve comigo na outra apresentação do dia 15 de setembro. A Ludmila é da Endeavor, companheira desse projeto que nós desenvolvemos, que foi o concurso Desafio Inovador do Mundo. E a Ludmila vai mostrar para nós, mostrar para vocês, como é que aconteceu esse processo que nós fizemos desde o dia 15, né? E a Ludmila tem a palavra agora para mostrar a vocês e depois eu volto com complementações. Por favor, Ludmila, boa tarde. Boa tarde. Queria primeiramente dar os parabéns, professor Lodovico, pela exposição, pelas dicas que você deu aos empreendedores, porque nem eu conhecia tanto assim desses benefícios e eu acho que falta muita informação para a gente se beneficiar cada vez mais, né? É bastante interessante. E antes de tudo, eu queria falar que hoje a gente está bem no meio da Semana Global do Empreendedorismo, que por causa dessa semana que a gente fez uma parceria entre Licex, FedEx e Endeavor, para que a gente pudesse promover cada vez mais esse acesso aos empreendedores a metodologias, inovação, serviços que possam beneficiá-los. E a Semana Global do Empreendedorismo é um movimento que acontece em 103 países. Dia 15 de setembro, quando a gente lançou o movimento, eram 90 países, então já aumentou bastante. E todos os países simultaneamente estão promovendo uma série de atividades, entre palestras, competições, desafios, debates, oficinas, para que todo mundo que já tem um negócio, que quer se interessar e aprender mais para poder empreender um dia, pode participar. Tem uma agenda inteira no site, que é o www.semanaglobal.org.br. O site está aqui para vocês conferirem. E diversas ações, vocês podem montar uma programação inteira dentro dessa agenda. E falando um pouquinho da semana, a gente tem várias inovações para esse ano. Pela primeira vez, a gente conseguiu colocar o Brasil no mapa pelo empreendedorismo. Então, a gente quer reforçar o Brasil como referência de empreendedorismo no mundo. Para isso, a gente desenvolveu diversas ações online e a gente exportou para esses países. Então, uma foi o Ser Empreendedor, que através de uma competição de vídeos e muitos twitters rolando, você podia fazer frases e de forma criativa falando o que é ser empreendedor para você. E uma série de promoções e parceiros envolvidos dão promoções, ainda está online, e vocês podem participar. Também a gente fez um quiz no Facebook para você identificar o perfil de empreendedor que tem, e com isso comparar com personalidades empreendedoras conhecidas mundialmente, como o fundador da Virgin, a escritora do Harry Potter, que conseguiu empreender de uma forma diferente também, o fundador do Walmart, entre outros. Ali você identifica o seu perfil, se você é mais realizador, mais mão na massa, mais 1000 ideias, enfim. Tem bastante atividade acontecendo e a gente fez isso em vários idiomas, já que a gente fala de exportação e tem que pensar globalmente. Tem inglês, espanhol, português, e assim o Brasil se posiciona no mundo como um provedor de ações empreendedoras. Além disso também, a gente tem pela primeira vez o Jonathan Ortmans, que é o presidente mundial da Semana do Empreendedorismo, vindo para o Brasil. Ele acabou de sair do Rio de Janeiro e sexta-feira ele volta para São Paulo para participar de atividades, participar em entrevistas na mídia. Tem muita cobertura esse ano, para que todo mundo possa saber mais da idealização da Semana Global, como que funciona mundialmente, cada país tem uma característica, enfim, vai ser bastante legal. E o Brasil também recebendo mundialmente o presidente da Semana Global. E eu tenho aqui algumas atividades que pela primeira vez a gente vai fazer aqui no Brasil, que são simultâneas em outros países. Então uma delas é o Speed Network, que a gente traduziu para a Gincana do Apito, que a empresa chamada Ponto de Contato, que fica aqui em São Paulo, na Rua Augusta, é um espaço de coworking. Eles vão promover essa gincana vários dias, com palestras, e basicamente tem um tema central. Assim que tiver o usuário de um apito, as pessoas se juntam em duplas, começam a conversar, e isso prolifera as ideias e o networking entre elas. E os temas são muito diversos, então um vai ser sobre sustentabilidade, o outro que aconteceu ontem foi sobre práticas voltadas para a questão jurídica, para como você se proteger, questão de patentes. E além de exposições que vão ter lá, tem uma agenda repleta que vocês podem conferir também na agenda da semana. Além disso, tem várias competições que estão acontecendo e também uma atividade chamada Startup Weekend, que em um fim de semana, você que tem uma ideia de negócios que nunca tirou do papel, pela primeira vez você pode expor
e, quem sabe, transformar isso num protótipo da sua empresinha. Então, em um fim de semana, são 54 horas de muito trabalho, de mão na massa, sem papo, só ação, que grupos de pessoas vão poder desenvolver essas ideias e apresentar para uma banca avaliadora composta por investidores, jurídico e tudo mais. Então, é uma ação muito bacana, 30 cidades estão envolvidas e o Brasil também está hosteando, está liderando essa iniciativa aqui. Enfim, tem várias atividades, a gente já tem mais de 1.500 atividades cadastradas no site, no Brasil inteiro. Camaçari, na Bahia, tem uma feira de negócios aberta nas ruas, para poder participar em palestras,